Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e hoje vamos falar do número de casos de Covid-19 no Ceará e em Fortaleza. Então, primeiro esse daqui é o gráfico oficial dos dados tirados da Secretaria Estadual da Saúde do estado do Ceará. Eles estão atualizados até ontem, dia 3 de junho. Eu estou gravando esse vídeo dia 4 de junho. E a gente está vendo aqui que o Ceará está com muitos casos, está com mais de 50 mil casos confirmados, 56 mil casos confirmados ontem, então uma situação realmente preocupante, né? Então vamos olhar aqui primeiro os percentuais de aumento, mas junto com os percentuais de aumento, a gente tem que se lembrar, tem que observar que teve um período de lockdown, um período longo de lockdown em Fortaleza e na região metropolitana, né? E que foi desde o dia 8 de maio e a abertura foi há 3 dias atrás, no dia 1º de junho. Então esse período aqui é um período de lockdown em Fortaleza. Então vamos dar uma olhada nos números. Primeiro, a gente pode observar que nessas últimas semanas o Ceará não teve nenhuma semana muito absurda de crescimento, não teve nenhuma semana com 100% ou mais de crescimento, foi sempre 60, 70, 70, 60, 50, mas o problema é que esses percentuais eles nunca tinham chegado na casa dos 30%, na casa dos 20%, como é melhor, né? Então foi um aumento assim, não muito grande, mas só que grande, e constante, por isso que a situação começou a se descontrolar aqui nesse período, aqui ao longo do mês de abril, o que levou o mês de maio a ser um mês praticamente inteiro aqui de lockdown na parte da capital, né? Então a primeira coisa que eu queria dizer é, embora aqui tenha tido um efeito significativo na redução do aumento relativo, porque vinha aqui sempre acima de 50%, tá? Uma semana aqui 49%, então baixou para 30% e 23%. O lockdown, para mim, ele não teve o efeito mais desejado que se é num lockdown, que é o número de casos absoluto baixar muito. Se a gente observar bem, o número de casos absoluto continuou bastante alto semanalmente, porque vinha aqui, 1.000 casos, mas nessa época 1.000 casos era um monte, aí 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 11.000, lembrando que essa semana aqui ainda é fruto de um período pré-lockdown, e aí aqui essa semana onde o lockdown começa a fazer algum efeito e baixa de 11.000, mas só que só baixa para 10.000, e na semana seguinte continua com 10.000 novos casos. Então, do meu ponto de vista, esse lockdown ele teve um efeito, mas só que foi um efeito que ficou aquém do que se espera de uma região com lockdown. O lockdown, a gente sabe que tem um efeito muito forte na economia, e ele deveria ter o mesmo efeito na epidemiologia, no avanço do Covid. E nesse caso, não me pareceu isso. Vamos ver vários indicativos para observar isso, que infelizmente parece que o lockdown em Fortaleza não deu muito certo. Vamos lá. Aqui então, o número de casos ativos, isso daqui é outro indicador de que não foi tão bom esse lockdown, porque olha só, ele vinha mais ou menos controlado, aqui não vinha com um crescimento muito grande, e bem na época do lockdown ele começou a crescer, ele continua crescendo. Hoje chegaram a 14.000 casos ativos, quase 15.000 aí casos ativos. Então a gente vê esse crescimento aqui no número de casos ativos. E isso com uma ressalva fortíssima, que é o número de recuperados. Essa curva aqui em verde é o número oficial divulgado pela Secretaria da Saúde dos casos de pacientes recuperados. E eu tô achando que eles estão se recuperando muito rápido, gente. Olha só, como é que a gente mede quanto tempo demorou para um paciente se recuperar? A gente olha aqui as linhas horizontais, a gente não olha na vertical, como em geral a gente vê, a gente olha na horizontal. Então, olha nessa época aqui como estava rápido para uma pessoa se recuperar. O que significa isso daqui? Significa que em 3, 4 dias, todos os pacientes que estavam nesse ponto infectados estão nesse dia recuperados. Então aqui em 3 dias é impossível uma pessoa se recuperar. Eu acho que eu não comentei, essa curvinha azul tá por data de notificação, tá pessoal? O dia que a pessoa fez o exame. E
Então aqui, em 3 dias, não é possível a pessoa se recuperar. Aqui até começou a melhorar, porque 37 mil foi atingido aqui por volta dessa data, então tá aí uns 10 dias de período de recuperação, isso daqui é mais razoável. Eu ainda não acho que seja muito razoável, em geral se leva 14 dias para declarar uma pessoa 100% recuperada, mas enfim, tá aí essa curva de recuperados, talvez esse maior tempo que está levando agora perante antigamente, né, anteriormente aqui em 3, 4 dias todo mundo se recuperou, aqui está levando uns 10 dias para todo mundo se recuperar, isso tem com certeza a ver com esse aumento do número de casos ativos, mas o lockdown deveria ter feito esses casos ativos, despencar, isso que eu acho. E, bueno, vamos dar uma olhada nos óbitos. O estado do Ceará está com 3.600 óbitos, quase 3.700, e eu sempre olho aqui também o aumento percentual dos óbitos, deu uma queda boa nessas últimas semanas, mas a taxa de letalidade tá alta ainda, caiu aqui, na verdade caiu bem a taxa de letalidade nesse dia 3 de junho, 6,5% para quem chegou a 9% aqui, até uma taxa de letalidade baixa, e como eu sempre digo, taxa de letalidade baixa indica que estão fazendo mais testes ou que o sistema de saúde deixou de colapsar, né? Nesse caso, 6,5% eu ainda acho uma taxa de letalidade alta, eu sempre trabalho com 3% para menos é uma taxa de letalidade boa, 3% para mais é uma taxa ruim, e 6% para mais já é bem ruim, e aqui 9%, 10% como existe em alguns lugares é péssimo, né? Mas enfim, estão aí com uma taxa de 6,5% na letalidade. E aqui, voltando então para o número de casos no Ceará, aqui a gente pode analisar como é que está a situação de Fortaleza. Fortaleza está com 26 mil casos confirmados contra 56 mil do todo, e aqui estão os percentuais do impacto de Fortaleza no todo. A gente vê que está caindo o impacto de Fortaleza perante o estado inteiro, mas só que ainda não está caindo muito, né, gente? Aqui a gente vê que há 2 semanas, só 2 semanas que passou de 50% na capital contra mais de 50% no interior, e isso daqui com certeza é reflexo do lockdown, mas a gente vê que não baixou muito, né? Não baixou muito, e uma característica que a gente tem visto da Covid-19 nessa época é que ela está na fase da interiorização, e aqui no Ceará a gente não está vendo essa interiorização. Só que isso não significa que o interior não esteja recebendo casos de Covid, é o contrário, significa que mesmo com os casos de Covid indo para o interior, o que está acontecendo também no Ceará, Fortaleza continua com um crescimento forte, que chega quase a dar elas por elas com esse crescimento, com novos focos no interior do Ceará. Então, mais um indicador que o lockdown aqui, eu acho que ele não foi muito bem respeitado e não surtiu um efeito, porque se não tivesse chegado aqui a, sei lá, 30%, 40% que fosse contra 60% no interior, o lockdown fez pouco efeito aqui do meu ponto de vista, gente. Então agora a gente pode fazer uma análise mais focada em Fortaleza, olha só a curva de Fortaleza, e marcando aqui de novo o período do lockdown, do dia 8, a abertura aqui no dia 1º, e dar uma olhada nos crescimentos. Então, quando a gente vai para uma análise assim mais centralizada em Fortaleza, a gente vê que até o lockdown teve algum efeito, porque essa semana aqui foi uma semana muito boa, né? Só com 16% de aumento, mas a gente tem que levar em consideração que essa semana aqui, ela não foi uma semana boa, teve 25% de aumento e teve mais de 5 mil novos casos, ou seja, foi o mesmo número absoluto aqui dessa semana que é anterior ao lockdown, mas vamos embora. Então aqui a gente tem o número de casos ativos, a gente vê que é mesmo efeito do estado, o número de casos ativos continuou crescendo mesmo com o lockdown, e o número de óbitos, a taxa de mortalidade de Fortaleza está alta, está em 9%, foi crescendo ao longo do tempo, e isso daqui indica para mim uma sobrecarga no sistema de saúde. Claro que lockdown dá uma aumentada na taxa de letalidade, porque começam a vir menos casos para o sistema, mas os óbitos não param, porque os óbitos são, em geral, de pessoas que se contaminaram antes do lockdown,
então dá uma aumentada na taxa de letalidade. Mas essa aumentada aqui foi muito alta para atribuir apenas ao lockdown. Então provavelmente o sistema de saúde aí esteja realmente colapsado ou colapsando ou perto disso. E aqui finalmente é os novos casos por dia em Fortaleza, e isso daqui para mim é a prova cabal de que o lockdown não teve um impacto muito significativo. Porque olhando para esse gráfico, dá para notar algum período de baixa? Eu não consegui ver nenhum período de baixa. E aqui a resposta para vocês, esse daqui é o período de lockdown. Entre esse dia e esse dia, parece que está mais ou menos a mesma coisa de anteriormente. Então, pessoal, acho que era mais ou menos isso. Só para deixar bem claro, a minha crítica ao lockdown é que ele poderia ter sido melhor, não é que não tem que fazer, ao contrário. Em situações onde o sistema de saúde está à beira do colapso, o lockdown é a única saída para salvar vidas. O que eu estou dizendo é que, a meu ver, o lockdown não foi tão respeitado assim em Fortaleza, tá, gente? Então, não sei se faltou fiscalização do poder público, mas enfim, a população continuando para a rua. A gente vê que o índice de isolamento social não baixou muito, mesmo com o lockdown, tá? Então, é isso aí. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se tiver alguma coisa para comentar, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.